Queridos, constantemente nós somos confrontados em nossa fé, nossa confiança, e no que podemos pensar sobre uma certa normalidade de vida, nós somos confrontados por lutas, por adversidades, por dificuldades nas mais variadas áreas. Por exemplo, nós enfrentamos problemas de ordem física, como enfermidades que são tratáveis, às vezes com um simples medicamento. Agora, existem outras enfermidades que requerem cirurgias, algumas corretivas, outras curativas, e outras das nossas lutas com enfermidades requerem um tratamento mais longo, e há aquelas com as quais nós precisamos aprender a conviver por toda a nossa vida. Você pode operar, você pode fazer o que você quiser, mas não tem jeito. Por exemplo, quem tem bico de papagaio, em alguns lugares já não é mais papagaio. Já virou uma arara, ou uma outra ave já virou bico de tucano, né? De tanto que encurvou, de tanto que bagunçou a vida. Pode operar, pode fazer o que você quiser, mas há situações que você tem que aprender a conviver com ela. Nós enfrentamos lutas emocionais que provocam decepções, tristezas, frustram, fazem-nos pensar em injustiças, nos angustiam, provocam traumas, que provocam mais tristezas, mais decepções, mais angústias, uma enorme sensação de vazio, de impotência, e isso nos desmotiva, tira de nós o vigor, nos prostra, nos derruba, e como é difícil se levantar depois disso. Enfrentamos causas espirituais, cuja finalidade é uma só: nos derrubar, fazer com que nos desviemos dos caminhos do Senhor. Conforme se lê na palavra do Senhor, são pelo menos 3 as principais origens das causas espirituais para as nossas lutas, para as nossas dificuldades, para as adversidades que nós enfrentamos. Todos os nossos problemas são originários, segundo a palavra de Deus, de pelo menos 3 principais fontes. Gálatas 5,17 diz que é a nossa natureza carnal e toda a inclinação pecaminosa que advém disso. Essa é a primeira origem, nossa carne, ou a nossa natureza carnal. A segunda está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. A Bíblia fala do diabo. Ele e as suas ardilosas artimanhas. E a terceira está em 1 João capítulo 2, versículo 15, o sistema caído, corrompido deste mundo em que nós vivemos. Sempre respeitando quem pensa diferente, eu tenho cá para mim que, a despeito de todas as causas de nossas lutas, adversidades e problemas, aquilo que nos é mais doído, mais difícil de enfrentarmos, que é mais angustiante, é o que nós não provocamos. É o que nós não procuramos. Antes, arrumam para nós, armam para nós, produzem para nós. Já não bastassem para nós os nossos próprios problemas, que, diga-se de passagem, não são poucos, ainda enfrentamos as lutas, as adversidades, os problemas que os outros arrumam para nós. Na Bíblia, nós temos alguns exemplos disso. Desses exemplos, eu quero extrair um e quero levá-lo à leitura desse texto para a gente ver como é que isso aconteceu. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 10, para a gente ler do verso de número 6 ao verso de número 14. Repetindo o texto, 2 Samuel,
capítulo de número 10, 6 a 14. Acompanhe-me em sua Bíblia a leitura que farei. O verso 6 começa dizendo assim: Vendo, pois, os filhos de Amon, que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros tomar a soldo 20.000 homens de pé dos sírios de Bet-Reobe e dos sírios de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe, com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. E os sírios de Zobá e Roebe, e os homens de Tobi e Maaca, estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu, dentre todos os que havia de melhor em Israel, e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou-o a Absai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. Se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois. Pelejemos variamente pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então, avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante deles. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram diante de Abissai, e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Queridos, eu quero observar com vocês algumas coisas nesse texto. Primeiro, o verso 1 nos diz que morreu o rei de Amon. E que Anum, o príncipe, passou a reinar nessa situação. Nós não sabemos quando, nem sabemos como, nem porquê, mas lá pelas tantas, Davi teve amizade com Naás, rei de Amon. Com a morte de Naás, rei de Amon, Davi sentiu-se no dever de externar ao novo rei, o príncipe, as devidas condolências. O verso 2 registra isso. Davi, queridos, teve a melhor, a mais humana, a mais nobre das intenções. Mas, contudo, entretanto, porém, ele foi mal interpretado. O príncipe, e reunido com os seus sábios, viram nessa intenção de Davi uma manobra para provocar uma guerra, para provocar uma invasão à sua cidade e, consequentemente, sua destruição. O verso 3 mostra isso. Queridos, isso é muito duro. Isso dói muito. Isso é muito constrangedor. Porque nós falamos crocodilo e as pessoas, por causa dos seus problemas pessoais, entendem caca de grilo. E o que é pior? Pior do que apenas entender errado o que nós dissemos, é que elas insistem em afirmar que nós, que dissemos crocodilo, na verdade, para elas, dissemos caca de grilo. E vai provar que não. São problemas que nos são criados. Não nós os criamos. Nós não os procuramos. Nós não os provocamos, mas eles existem e estão aí.
Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus afirmou clara e objetivamente que neste mundo, nós, os seus seguidores, enfrentaríamos problemas. Então não há como evitar, não há como não os enfrentar. As lutas, as adversidades, os problemas, eles existem e estão por aí. E, de novo, com todo respeito a quem pensa diferente, é uma irresponsabilidade, para não dizer outra coisa. Quem afirma que crente não tem problema, é um ato mínimo de irresponsabilidade quem afirma tal coisa. Alguns de nós provocamos problemas. Sejamos sinceros. Mas outros não. Os outros arrumam para nós. Alguns dos nossos problemas nós plantamos. E aí, lei da natureza e da palavra do Senhor. Plantou, colheu. Outros nós não plantamos. Mas com certeza colheremos. Bem, se não dá para evitar, se não dá para não enfrentar, o problema é que ou nós provocamos, ou provocaram para nós, contra nós. Uma questão que eu entendo ser fundamental é, bom, já que não dá para evitar, eu tenho que enfrentar, como é que eu enfrento o problema? Como é que eu me posiciono diante das lutas desta vida? Ou como agir no enfrentamento das lutas da vida? Segundo Samuel, capítulo 10, de 6 a 14, o texto que nós lemos, nos permite visualizar que são pelo menos 3 os princípios que nós podemos tê-los no enfrentamento das lutas da vida. E para que saiamos desses enfrentamentos vencedores. O primeiro princípio que nós podemos observar, em 2 Samuel 10, de 6 a 14, para a gente enfrentar as lutas da vida e vencer, está no versículo 9 e 10. É estabelecer estratégia. Nós estamos começando um novo ano. Nós temos alguns ideais, alguns projetos de vida. O presbítero William, na ministração do louvor, na oração de intercessão, citou aqui algumas possibilidades. Um novo emprego, um novo curso, uma faculdade, casamento, casa própria. Para cada uma dessas situações, queridos, é importante, é necessário que a gente estabeleça estratégia. Ainda que seja o básico do básico, às vezes nós nos esquecemos de que nós não podemos enfrentar o dia a dia com todos os seus percalços, sem que minimamente nos preparemos para isso, sem que estabeleçamos estratégia ou sem que façamos planejamento. Todos os dias nós levantamos e inconscientemente nós planejamos como será o nosso dia. Nos levantamos e estabelecemos uma certa rotina. Mas para que essa rotina aconteça, nós estabelecemos algumas estratégias. Planejamos o que fazer para chegar no final do dia sendo vitorioso. Um dos segredos da vitória de Davi aqui foi esse: estabelecer estratégia, planejar. O verso 9 diz que, assim que Joabe, comandante do exército de Israel, viu que a luta, a batalha, a adversidade, o problema era real, não provocado por ele, era inevitável a guerra, ele se preparou com estratégias. O que ele fez? Vamos lá? Primeiro, no verso 9, ele escolheu o melhor dentre os guerreiros. Queridos, no enfrentamento das nossas lutas, a quem nós temos recorrido, por exemplo, em busca de conselhos, de opiniões, de sugestões?
Se nós quisermos nos sair vitoriosos diante das lutas da vida, nem sempre só a boa vontade, só a coragem, o ser destemido são suficientes. Nós precisamos, na medida em que isso nos for possível, de procurar o melhor recurso, as melhores coisas, o melhor que a nossa saúde nos permite, do nosso tempo, o melhor da nossa atenção, o melhor em cada um de nós. É o que fez Joabe. Ele reuniu os melhores soldados para enfrentar uma batalha. Essa é a primeira estratégia que a gente tem que usar. A segunda está no versículo 10. Separado o melhor, a segunda estratégia é: não despreze as outras coisas. Joabe dividiu o exército em 2 grupos. Um com ele e outro com Abissai, o seu irmão. Isso vale para nós também. Usarmos o melhor que dispomos, sem, contudo, abrir mão das outras coisas. Não desprezar, porque não é o melhor. Primeiro o melhor, mas eu tenho outras coisas, outras situações. Devo usá-las também. Foi o que fez Joabe aqui. Uma terceira estratégia está no versículo 10. Eles foram para o enfrentamento da luta de acordo com o que eles tinham, que é o que a gente precisa fazer também. Como é que eles fizeram? Formaram uma linha, que era o que dispunham, para o momento daquela batalha. É isso que eles utilizaram. O que é que eles tinham? Soldados, e a estratégia era formar uma linha. Quando Alexandre o Grande assumiu o trono dos gregos e fez as suas guerras, o que mexeu com tudo na época e deu grande vitória a Alexandre foram os movimentos que o exército dele fazia. Eles movimentavam os exércitos como se fossem ondas, de tal modo que, às vezes, o inimigo pensava que o flanco direito ia atacar. Quando o inimigo ia para o flanco direito, eles recuavam aquele flanco e o exército central avançava. O inimigo corria para o centro, ele voltava e ia com o lado esquerdo. Ele manobrava as tropas de tal maneira que, quando o inimigo se dava conta de que estava no meio da batalha, Alexandre já o havia cercado. Mas no tempo aqui de 2 Samuel, eles avançavam em linha reta. Era o que tinha, era o que disponibilizavam. A estratégia era essa: formar-se para o enfrentamento da luta com o que a gente tem. O segundo princípio que nós podemos observar aqui em 2 Samuel, para a gente enfrentar as lutas da vida este ano, e como Davi vencê-las, está no versículo 11. Dispor-se para ajudar tanto quanto ser ajudado. Não se enfrenta problemas da vida sozinhos, isolados, ilhados, à parte dos outros. Isso é um erro. O segundo segredo de Davi para vencer aqui foi esse. Joabe era o comandante do exército e ele se dispôs a ajudar Abissai, seu irmão, e, se houvesse necessidade, ser ajudado. Esse era o esquema. Olha, nós temos inimigos. Se os teus inimigos forem mais fortes do que os meus, eu te ajudarei. Mas se os meus forem mais fortes que os teus, você me ajudará. Penso que é aqui onde mora um grande perigo. É aqui que reside um grande erro que nós cometemos. Não pedir ajuda. Não permitir ou não admitir que alguém nos ajude, que alguém nos auxilie, que alguém nos socorra, que alguém nos ampare, nos apoie. Nós queremos fazer tudo sozinhos. Nós não perguntamos nada para ninguém, vamos fazendo. Depois quebramos a cara. Nós não conversamos sobre nada com ninguém. Levamos as coisas aos trancos e barrancos, sem pedir ajuda, sem
nos dispormos a ajudar quando lutamos. A batalha era tanto para Joabe como para Abissai, mas ambos se dispuseram a ajudar um ao outro. O que tivesse maior necessidade, o que mais precisasse, receberia ajuda. Queridos, ambos tinham o mesmo problema, ambos enfrentavam as mesmas lutas, o mesmo inimigo, mas eles se dispuseram a ajudar e a receber ajuda. Quantos de nós não passam por lutas, não enfrentam problemas e sequer pedem oração? Sequer avisam alguém, ou por vergonha, ou porque não querem que os outros saibam que eles estão em lutas, de repente podem ser taxados de fracos, de frágeis, ou por sentimento de autossuficiência. As razões são várias, mas a questão é, tem gente que enfrenta a luta da vida e não pede ajuda para ninguém. São problemas pessoais, problemas profissionais, estudantis, acadêmicos, familiares. Ninguém toca no assunto, não fala nada. Não procura ninguém para pedir ajuda. Às vezes a gente até sabe qual é o problema, espera a pessoa tocar e ela não toca. Meu Deus, como é que pode? Mas ela não pode. Não é o caso aqui, queridos. Joabe venceu porque ele tinha um problema, chamou o irmão dele e falou assim, me ajuda. Se os meus inimigos forem maiores que os teus, se eles forem mais volumosos em termos de irmos para a batalha e de repente eu começar a perder, você me ajuda. Se os teus forem mais fortes, eu ajudo você. Pedir ajuda e dispor-se a ajudar. É o segundo princípio que a gente tem aqui para ser vencedor. O terceiro princípio que nós podemos observar em 2 Samuel para enfrentar as lutas da vida e vencê-las, como Davi o fez, é o de sempre enfrentar as lutas, ainda que estabeleçamos estratégias, façamos planejamento, ainda que a gente peça ajuda e se dispõe a ajudar, é confiar e depender do Senhor. Olhem para o verso de número 12. Joabe e o seu irmão Abissai planejaram, estabeleceram estratégias, mas nunca deixaram de depender e de confiar no Senhor Deus. Joabe e Abissai haviam também disposto a ajudar, a solicitar ajuda um ao outro, na medida em que tivesse maior necessidade, porém, nunca abriram mão de confiar e depender do Senhor. Planejamento feito, estratégia estabelecida, tudo deve ser colocado diante do Senhor, com confiança e dependência. Olhem para o texto. Verso 12 diz que eles deveriam ser fortes. Eles deveriam lutar por suas vidas. Eles deveriam lutar pelo povo que estava ali com eles. Eles deveriam lutar pelo povo que ficou na cidade. Seus familiares deveriam lutar pelas plantações, pelos gados, pelas casas, por tudo que haviam deixado lá na cidade, mas debaixo da confiança e dependência do Senhor. O texto diz assim: faça o Senhor o que bem lhe aprouver. Isso é uma fase fantástica de reconhecimento de que tudo vem do Senhor, de que tudo depende do Senhor. Cantamos aqui, e o presbítero William não sabia o que eu ia pregar, e eu muito menos o que ele ia propor para a gente cantar no dia de hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É isso que a gente vê Joabe e Abissai fazendo aqui. Eles tinham seus planejamentos, tinham as suas estratégias, mas era Deus quem fazia a sua vontade. Eles eram guerreiros, eram lutadores, experientes, mas é Deus quem fazia a vontade dele. Joabe e Abissai sabiam o que fazer,
como, quando, onde, por que fazer, mas era Deus quem faria efetivamente a sua vontade. Davi e Israel foram vitoriosos. Enfrentaram um problema que eles não provocaram, que eles não causaram, que eles não procuraram. Procuraram para eles. Arrumaram um problema para eles. Como acontece conosco. Tem problema que nós não vamos atrás, eles vêm atrás da gente. Nós não os provocamos, eles provocam para nós. Nós ficamos quietinhos, no nosso cantinho. Mas sempre tem um santo que arruma um problema para a gente. Não tem como evitar, não tem como não enfrentar. Tá bom. Não tem? Não tem. Não tem como evitar? Não. Não tem como não enfrentar? Não, não tem. Tem que enfrentar. O que eu faço para não perder? Estabeleça estratégia. Faça planejamento. Segundo, não queira ser o dono da cocada. Peça ajuda, mas disponha-se para ajudar também. E terceiro, independente de estratégia que você faça, do planejamento que você estabeleça, independente de quem você vai procurar para te pedir, para te ajudar, nunca deixe de confiar e depender do Senhor. Sempre confie em Deus e dependa dele. Vamos orar a esse respeito, queridos? Vamos lá? Oremos. Senhor Deus, nós estamos no 7º dia de outros que virão pela frente no ano de 2018. Essa é a nossa expectativa. Terminamos há poucos dias o ano de 2017. Todos nós, talvez uns mais, outros menos, mas todos nós enfrentamos problemas de toda ordem, de toda monta. Alguns desses problemas ficaram lá em 2017. Vencemos, pudemos transpô-los, mas alguns, infelizmente, nos acompanham até aqui. Talvez nos acompanharão durante todo o ano. E é muito possível que ao longo do ano outros problemas surjam. Problemas que às vezes nós, por não pensarmos bem, por não refletirmos, por agirmos impulsivamente, por falar o que não devia, para quem não tinha que escutar, provocamos. Mas com certeza, Senhor, eu não sei exatamente o contingente, mas outros problemas surgirão nas nossas vidas que nós não provocamos, não procuramos. São problemas que se apresentam para nós. Os outros provocam. Às vezes a família, o pessoal com quem trabalhamos, a nossa vida estudantil acadêmica e às vezes até as pessoas da igreja. Senhor, não dá neste mundo caído, corrompido, não dá para não enfrentar problema. Não dá para viver uma vida que não tenha problema nenhum. Nesta terra, enquanto estivermos aqui, não dá para não enfrentar problema. A questão é o que a gente faz para enfrentar os problemas. Às vezes nós nos achamos super crentes, espirituais, os donos da cocada, e não pedimos ajuda para ninguém. Tem misericórdia, Senhor. Tenhamos a humildade de procurar conselhos, de pedir ajuda, de pedir oração. Estabeleçamos projetos e com eles estratégias para alcançá-los. Façamos planejamentos, mas nunca, Senhor, abramos mão de depender e confiar no Senhor. Ajude-nos nisso. Lemos, inclusive, e cantamos também que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E eu quero te agradecer, Senhor, por essa direção litúrgica no culto de hoje, que, aliás, tem sido constante na nossa vida e na nossa igreja. O presbítero William não sabia o que eu ia pregar e eu não sabia o que ele ia propor para cantarmos.
Mas a liturgia é exatamente aquilo que nós estamos pregando e nós pregamos exatamente aquilo que estamos cantando, que cantamos. Nos ajude para que isso seja real e verdadeiro nas nossas vidas todos os dias. Oramos pedindo a tua bênção no nome de Jesus. Amém.